Olá a todos, meu nome é Felipe Pinheiro Maia e eu vou apresentar o trabalho intitulado Numerical Analysis of the Aerodynamic Performance of a Rocket Engine Coupled to a Scramjet Demonstrator. Esse trabalho foi desenvolvido no contexto do Programa de Pós-Graduação da Engenharia Mecânica da UFRN. Okay. Então, esse trabalho eu vou seguir basicamente esses tópicos: introdução, objetivos, procedimento computacional, resultados das discussões, conclusões e, por fim, as referências. Então, o que é o Scramjet? O Scramjet nada mais é do que uma tecnologia que segue, tal como o Turbojet. O Ramjet ele segue o ciclo Brayton, que é o ciclo que utiliza compressão do ar, queima de uma câmara de combustão, em seguida expansão, para a geração de empuxo. Né? A diferença é que, quando comparado aos turbojets ramjets, que são motores comumente utilizados em aviões comerciais, por exemplo, o Scramjet ele utiliza combustão supersônica. Então, esses motores utilizam combustão subsônica na câmara de combustão e o Scramjet realiza combustão supersônica. Isso é importante porque permite que ele seja utilizado em veículos de acesso ao espaço. Aqui à direita eu tenho uma figura que ilustra como seria a geometria do Scramjet. Como ele trabalha com velocidades altíssimas, ele precisa trabalhar com geometria fixa. Né? Então, a compressão é realizada pela formação de ondas de choque, que são causadas justamente pela presença de rampas. O escoamento ajusante dessas ondas de choque ele sempre sofre elevação das propriedades termodinâmicas, como pressão, temperatura e densidade. E eu utilizo as rampas, elas são utilizadas de forma projetada de forma a comprimir esse ar e redirecionar ele até a câmara de combustão. Na câmara de combustão eu injeto hidrogênio e realizo combustão, e os gases da combustão, por fim, são expandidos. Esse tipo de tecnologia, esse tipo de motor, ele é muito interessante porque se eu acoplo ele a um motor foguete, por exemplo, diferente do motor foguete que eu preciso ter todo o oxidante embarcado no veículo, quando eu uso um Scramjet, eu posso usar o ar como oxidante, de forma que a massa total de oxidante diminui, necessária diminui, e assim eu posso ter mais massa de carga útil. E assim o custo por quilo de carga útil como um todo ele tende a diminuir. Hoje em dia essa tecnologia não é largamente utilizada ainda, ela está em fase de pesquisa. Então, hoje em dia são basicamente desenvolvidos demonstradores de tecnologia. Né? Então, aqui eu tenho um exemplo do HiShot, que é australiano, e à direita eu tenho um exemplo do 14XS, que é o projeto brasileiro. E a questão é, esses demonstradores de tecnologia, geometrias Scramjet são acopladas a motores foguete. Esses motores foguetes são responsáveis por levar a geometria até um ponto de projeto onde ele vai ser testado. Vai ser realizado um teste experimental. Só que essas geometrias, esses motores foguete, eles são bem conhecidos. As trajetórias deles são bem conhecidas, tem um histórico disso. Só que elas são conhecidas por uma geometria padrão, né? De coifa. Quando eu acoplo o Scramjet, eu mudo consideravelmente o padrão de escoamento ao longo desse veículo. Então, isso indica também que eu vou ter uma mudança nas forças aerodinâmicas e, portanto, eu não tenho certeza de que a trajetória que eu espero eu realmente vou atingir. Então, diante disso, o objetivo desse trabalho foi justamente fazer uma comparação entre uma geometria de um foguete e a geometria de um Scramjet acoplado a um motor foguete. Né? Ambas o mesmo motor foguete que eu utilizo no foguete, de forma, assim eu aplico uma análise numérica de forma a verificar se, quando eu acoplo o Scramjet, se eu tenho uma mudança muito considerável no padrão de escoamento, na performance de escoamento. Nesse caso aqui, considerando principalmente o arrasto. Tá? O momento ele é desprezado, porque aqui eu não analiso as empenas, e como eu vou considerar nesse trabalho uma geometria simétrica, não vou considerar geração de sustentação. A sustentação é nula. Então, o procedimento computacional adotado é esse aqui. Então, primeiro eu desenvolvo a geometria simplificada, a partir da qual eu gero um domínio computacional e discretizo ele. Estabeleço as configurações de modelagem numérica, também as condições de contorno que eu utilizei, e finalmente faço o cálculo do arrasto. Executo o estudo e faço o cálculo do arrasto. Então, a geometria que eu utilizei é do VS-30, né, que é um foguete de sondagem brasileiro. Aqui estão as dimensões utilizadas. Foguete de cerca de 7 metros. Essa aqui é um domínio já simplificado, considerando 2D, considerando só apenas uma seção dele, considerando que simetria axial, e já com a malha desenvolvida, então uma discretização que leva em conta refino na direção da parede para garantir a condição de parede, né, o E plus menor que 1.
Para o scramjet, eu optei por selecionar o scramjet de Pereira. Esse scramjet de Pereira foi projetado para 20 km de altitude, número de Mach 5.79, considerando uma condição power off, ou seja, não há queima. Não foi desenvolvido pensando em queima na câmera. As propriedades termodinâmicas e os ângulos das rampas estão nessa tabela. Quanto a dimensões, né, aqui eu tenho de fato as dimensões do scramjet. Notem que ele foi desenvolvido já pensando em ser acoplado ao VS30, então as dimensões máximas dele cabem na seção de carga útil do VS30. Aqui eu tenho a ilustração de como seria o acoplamento, mas para efeito de análise desse trabalho, eu faço uma simplificação, tomando apenas uma seção aqui para simplificar a geometria, não ter que trabalhar com simulação 3D. Então essa aqui seria a proposta de acoplamento em 2D. Né? Então o scramjet ele é acoplado ao corpo do motor foguete através de uma rampa de acoplamento com cerca de 800 mm de comprimento. Essa geometria ela foi dividida em duas. A primeira parte, que tem simetria planar, ela foi analisada utilizando um certo domínio, e a outra parte, outro domínio, porque assim, além de facilitar a questão de simulação, permitiu que eu considerasse esses dois tipos de simetrias diferentes. Então, para a primeira parte, eu tenho justamente esse projeto com rampa de acoplamento. Então, aqui é o domínio dele já discretizado. E aqui, agora, o corpo do foguete, no caso aqui de simetria axial, também discretizado. Para a modelagem numérica, eu considerei formulação implícita baseada na cidade, que é importante, que é utilizada para escoamentos compressíveis, como é o caso de escoamentos hipersônicos. O fluido ele é o ar caloricamente perfeito, cuja viscosidade ela varia em função da temperatura, segundo a lei de Sutherland. Considerei regime permanente. Os fluxos convectivos são discretizados pelo método Roy-FDS, com discretização de primeira ordem para favorecer a convergência. O modelo viscoso é o Transition KKL-ômega, e para resolver eu utilizei um solver comercial que foi o ANSYS Fluent. Primeiro a questão de discretidade de convergência. Considerei como os resíduos aceitáveis, resíduos de 10 a menos 5. Além disso, eu analisei também o balanço de massa, que deve ir a zero ao longo das iterações, e analisei o arrasto total, como propriedade física, que ao longo das iterações deveria ficar constante. Como condição de contorno, eu adotei para a parede temperatura constante de 300 Kelvin. No outlet, ou seja, na saída do meu domínio, eu considerei pressão de 0 Pascal e temperatura de 300. É só uma consideração para favorecer a simulação. E a principal condição de contorno, que é a do inlet, da entrada do meu domínio, ela é de temperatura de 216,65 Kelvin, pressão de 5.531 Pascal, que são propriedades para 20 km, que é justamente o meu ponto de projeto, né? Que aqui nessa figura é justamente ilustrado. Aqui eu tenho a figura da trajetória do VS30 e aqui eu tenho apontado qual seria o ponto de projeto específico. Para cálculo de arrasto, eu considerei a consideração do Palmério, né, que divide o arrasto em arrasto de pressão e arrasto de atrito. O arrasto de pressão foi calculado realizando a integral da distribuição de pressão que eu obtive pelas simulações ao longo de toda a superfície dos veículos, das geometrias. E o arrasto de atrito, idem, só que em vez de integrar a pressão, eu integrei a tensão de aceleramento. Partindo agora dos resultados, inicialmente realizando uma análise geral do escoamento, plotando aqui os contornos de número de Mach. Aqui eu comparo o VS30 com a geometria do VS30 que é acoplada ao scramjet. Eu percebo que de fato todos os meus fenômenos esperados de ondas de choque oblíquas, elas são de fato capturadas. Inclusive, na região aqui de bode de fuga tem uma onda de expansão que é causada por causa da recirculação, né, que age como se fosse uma rampa de declividade negativa. E é isso. Quando eu comparo as duas geometrias, eu percebo claramente um padrão de escoamento muito mais perturbado. Aqui no caso do S30 com scramjet, mas isso eu posso analisar melhor mais em frente, analisando outras propriedades. Então, quando eu dou um zoom na região do scramjet, eu consigo observar que as ondas de choque elas de fato são corretamente capturadas, eu consigo ver o caminho que o ar ele faz até a entrada da câmera. Dando um zoom agora na entrada ali, eu percebo alguns fenômenos interessantes. O primeiro deles é que as ondas de choque elas são projetadas normalmente para incidirem perfeitamente aqui
na entrada da câmara, elas não incidem perfeitamente, elas incidem um pouco acima. Isso é um fenômeno que ocorre em razão da presença da camada limite, que afeta a formação das ondas de choque. Essa camada limite faz as ondas de choque subirem um pouco, de forma que eu tenho uma certa fuga de massa aqui. E outro fenômeno interessante é justamente que a onda de choque refletida que surge aqui, incide na entrada da câmara, interage com a camada limite que eu tenho nessa região, gerando um descolamento. Esse descolamento, que gera uma bolha de recirculação local, ele é previsto teoricamente e também é responsável por formação de novas ondas de choque que seguem sendo refletidas na câmara de combustão. Analisando um pouco de turbulência, né? Aqui eu plotei os contornos de intensidade de turbulência, que é uma propriedade interessante para saber o quão os desvios de velocidade em relação à velocidade média estão impactando no escoamento. Então, naturalmente, como esperado, o ponto de pico de intensidade turbulenta foi na região de recirculação, né? Mas, quando eu analiso a geometria em si, eu percebo que, novamente, no caso do S30 com scramjet, eu tenho um escoamento bem mais perturbado, ali próximo à região da parede. Se eu dou um zoom, eu percebo que o motivo disso, na verdade, justamente na região da bolha de recirculação, eu tenho um pico de intensidade turbulenta de 9,5%, que vai ser responsável ali pela geração de turbulência logo no início da geometria. Essa turbulência ela continua ao longo de todo o resto da geometria, próximo ali à parede, influenciando esse escoamento próximo à parede, que pode ter influência, por exemplo, nos dados de arrasto. Então, analisando os dados de arrasto em si, primeiro o arrasto de pressão. Aqui eu ploto pressão ao longo do X, ao longo do comprimento dos veículos, para os dois casos. Eu noto que, de fato, no caso do veículo com scramjet, eu tenho um pico de pressão, né? Quando eu calculo o arrasto, lembrando que o arrasto é só a força que está na direção X, que é a direção do movimento, eu percebo que é importante falar que, para efeito de visualização, né, dos dados de arrasto, eu dividi a geometria justamente em payload, que é a parte onde eu tenho scramjet e rampa de acoplamento, e o corpo do foguete, que é a parte que é comum às duas geometrias. Então, para a parte do payload, eu tenho de fato uma elevação do arrasto, quando eu saio do veículo e vou para o veículo com scramjet, o motor com scramjet. Enquanto que quando eu olho só para o corpo, eu não tenho nenhuma alteração relevante, sabe? De 744 para 722. Então, de fato, a presença do scramjet aumentou um pouco a arrasto de pressão. Olhando para o arrasto de atrito, novamente aqui eu ploto, nesse caso aqui a tensão de salhamento ao longo do X. Para os dois casos, novamente eu tenho um pico aqui por caso com scramjet. Quando eu calculo, eu observo que, por causa do payload, nesse caso aqui eu tenho uma elevação considerável do arrasto de atrito, por conta do scramjet. Então o arrasto de atrito na região do payload mais do que dobra. Mas eu tenho um efeito interessante que, na parte do corpo do foguete, o meu arrasto de atrito ele cai um pouco. E de fato isso é corroborado pelo gráfico, né? Eu tenho níveis de wall shear, nesse caso, um pouco menores. E isso pode ser explicado justamente pela questão da intensidade turbulenta ali nas duas geometrias, que é diferente, que como tem mais turbulência no caso com scramjet, isso pode afetar o escoamento próximo. De forma que, quando somos os dois tipos de arrasto, eu chego que a geometria com scramjet acoplado ele tem um aumento de 6,53%. Okay? Então, como conclusão, eu percebi que, de fato, eu tenho uma região de recirculação ali na borda de fuga que gera uma onda de expansão. A presença de camada limite causa um aumento no ângulo das ondas de choque que não incidem perfeitamente onde eu quero. A interação da onda de choque refletida com a camada limite gera uma bolha de recirculação. Eu notei alguns pontos críticos de turbulência, em geral ali na região do bordo de fuga, né, da esteira, mas eu tenho um ponto crítico, um ponto local de alta turbulência na bolha de recirculação, que gera turbulência que persiste ao longo do resto do veículo. E, finalmente, para a geometria, para as condições especificadas de projeto, eu percebi um aumento da arrasto total de 6,53%. Então, aqui as referências que eu utilizei. E, finalmente, eu gostaria de agradecer ao FRN, na forma do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, Laboratório de Mecânica Computacional e a CAPES pelo financiamento da pesquisa. É isso, obrigado.